tarde aí todos os meus alunos, né? Aí da escola Wagner Vieira de Melo, né? Quero deixar aqui meu forte abraço para todos. Quero pedir desculpas se não dei para atender todos depois do horário, né? Porque essa semana foi bem apertada para mim, mas eu acho que eu respondi todos. Se ficou algum sem responder, quero aqui me pedir desculpa, né, para cada um de vocês. Mas aqui vai o meu forte abraço, tá bom? E espero que todos compreendam o conteúdo, tá bom? Que todos possam compreender o conteúdo. E vamos que vamos, não é isso? Vamos que vamos. Eu quero que você pegue seu livro de matemática, tá bom? Livro de matemática do 7º ano. Livro de matemática do 7º ano. E hoje eu não vou fazer a correção, eu quero dar uma adiantada no conteúdo, tá bom? Nós vamos dar uma pulada de página aí. Exemplo, a página 26 e 27 é o mesmo conteúdo, só está trabalhando um gráfico, né? Acredito que todos têm conhecimento de gráfico, né? Vai ser as mesmas atividades, igual que vocês fizeram dessa semana para mim. E a página 30 e a 31 é um jogo, né? Se você quiser construir, caso você se interessa de construir, se nós estivéssemos em sala de aula, a gente ia construir, né? Porque tinha que xerocar uma folha dessa e tal. Mas a gente não está em sala, né? Em sala presencial. Então essa daqui eu vou deixar para quando a gente voltar para as aulas presenciais, ok? Mas nesse momento eu quero que você abra o seu livro na página 32, ok? Na página 32, meu querido, tem o primeiro capítulo, né? Aí tá o primeiro capítulo, o nome dele é a ideia de números inteiros, né? Vocês já estão no 6º ano, vocês já tiveram esse primeiro contato dos números inteiros, né? Aqui a gente vai relembrar um pouquinho para depois aprofundar mais ainda o conteúdo, tá bom? Então, ideias de números naturais. Olha, as ideias de números inteiros, desculpa aí, tá bom? Vamos ver aqui essa primeira situação que ele nos coloca. Ele disse, pense e responda. Ele disse, responda às questões no caderno. Por que que o teu próprio livro frisa isso, né, para você responder no caderno? Por quê? Porque esse livro ele será usado em 2022. Esse livro ele vai ser usado 4 anos. Ele já foi usado no ano de 2020, vai ser usado no ano de 2021, que é o ano que nós estamos agora, vai ser usado no ano de 2022 e vai ser usado no ano de 2023. Então, quem vai poder riscar esse livro? O último aluno do ano de 2023, tá bom? Beleza? Então, enquanto isso, nenhum dos senhores, nenhum das senhoras vão poder fazer nada no livro, tá bom? Então, primeira questão diz assim, veja, ele colocou assim, veja na tabela, deixa eu ajeitar aqui meu microfone, então, olha. Veja na tabela, se ele segurasse bem que era bom, veja na tabela, veja na tabela seguinte, o desempenho de alguns clubes, após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A. Isso aqui foi em 2018, tá bom? Isso aí foi em 2018. Então, esse campeonato aqui, né? Esse campeonato ele foi realizado em 2018, ok? Ele foi realizado em 2018. E vamos ver aí a instrução, o nome da tabela. Campeonato Brasileiro de Futebol, o nome da tabela, tá bom? Toda tabela e todo gráfico tem um nome, tá bom? E o nome dessa tabela, o nome desse gráfico aqui, no caso, aqui não é um gráfico, né?
Aqui não é um gráfico, é uma tabela. O nome dessa tabela aqui, tá bom? É Campeonato Brasileiro de Futebol, a 24ª rodada de 2018. Olha a classificação aí, a classificação ficou como? A classificação ficou primeiro lugar, o Internacional, nono lugar, Fluminense, 10º lugar, Corinthians, 11º lugar, América de Minas Gerais, e 13º lugar, Bahia, e 18º lugar, Ceará. Tá aqui os pontos de cada um, os gols marcados, os gols sofridos e o saldo de gol. Primeiro lugar, Internacional, né? Então, o Internacional ficou aí com o que? Ele teve 49 pontos até aqui, na 24ª rodada, né? Ele tá na 24ª rodada, ele está em primeiro lugar. Ele está com 49 pontos, né? Quantos gols marcados? Ele tem 31 gols marcados, né? Ele tem 31 gols marcados. Menos 13, ele tem 31 gols marcados, menos 13, né? Por que menos 13, Alex? Porque ele sofreu 13 gols, né? Ele sofreu 13 gols. Então, se tu subtrair aí, né? Se tu subtrair 31 menos 18, ele vai ficar com 15 gols. Deixa eu ver. 31 menos 13. Ele vai ficar com 18 gols. Então, ele na verdade ele sofreu aí, né? Qual foi o saldo de gol dele, né? Qual foi o saldo de gol dele? O saldo de gol dele foi mais 18. Então, ele tem 18 gols, né, no saldo de gols. Vamos ver mais um aqui, o Fluminense, para terminar de tirar a sua dúvida. O Fluminense tem 31 gols, né? Ele marcou 23 gols, mas ele sofreu 27. Né? Qual é o saldo de gol deles? Então, você sempre pegar aqui, né, o maior e subtrair pelo menor, né? Mas como? Por que está dando negativo aqui, Alex? Porque é menos 4. Porque se eu pegar e fazer aquela continha, 27, né, menos 27 menos 23 vai ser igual a 4 gols. Mas observe que o 27 é maior, então ele é negativo, né? Por quê? Porque aquele fez foi sofrer. Aqui ele sofreu uma quantidade de gols, tá bom? Aqui ele sofreu essa quantidade de gols, ok? Então, é por isso que ficou negativo. Se tu pegar 27 menos 23, vai ficar com menos 4 gols, ok? Tu vai ficar com menos 4 gols. Vamos analisar o do Corinthians para terminar de tirar a dúvida. O Corinthians fez 25 gols e sofreu 21 gols. Por que, Alex, que é positivo? Porque 25, né, ele fez foi marcar. E 21 gols ele fez foi sofrer. Então 25 menos 21 vai ser 4 gols. E assim sucessivamente, ok? Pronto, vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho. Aí ele diz assim, está até respondido aqui, eu consegui um livro pela plataforma, para não ficar tirando mais foto, mas tem duas coisas que eu não gostei. O livro está respondido e outra tem esse nome aqui, Divulgação do PNLD 2020 FTD. Não gostei, mas é o que nós temos e vamos trabalhar com o que nós temos, ok? Chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcado e no número de gols sofrido por uma equipe em um torneio de futebol. Saldos de gol, olha, é a diferença. Sempre que você vê essa palavra, a diferença, é porque ali houve uma subtração. Se você lembrar bem aí dos termos da subtração, quem é os termos da subtração? Minuendo, subtraindo, aí resto ou diferença, que nós chamamos de resultado da operação, né? Mas aqui nós vamos chamar, sempre que você vê essa palavra, tá bom? De diferença, tente logo associar. Diferença é subtração, é o resultado de uma subtração, ok? Ele chama-se saldo de gols a diferença entre os números de gols marcado e o número de gols sofrido por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcado é maior que o gol sofrido, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo. Agora, se o número de gols marcados
for menor que o número de gol sofrido, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gol negativo. Os meninos vão gostar muito disso, né? Eles entendem muito de futebol, eles vão pegar na mesma hora. Vai ficar a dica aí, viu, as meninas? Pedir ajuda aí para os meninos, ok? Se tiver alguma dúvida, mas eu estou explicando, acredito eu que dá para vocês aí tentar, né, tirar essa dúvida aí, tá bom? Beleza? Então, bora lá. Então ele diz assim, vamos lá. Aí vamos para alternativa A, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui o microfone, pronto. Vamos na alternativa A. Alternativa A diz assim: de acordo com a tabela, na alternativa A, informação ainda, de acordo com as informações do texto e da tabela, responda às questões no caderno. Olha, isso aqui tem que ser no caderno, né? Bora lá então. Alternativa A: quais clubes apresentam um saldo de gol positivo? Aí eu vou dar uma olhadinha lá na tabela. Bora lá? Vou dar uma olhadinha lá na tabela. Tá aqui a tabela. Então, o Internacional positivo, Corinthians positivo. Então, qual é a minha resposta aqui? É Internacional e Corinthians. Já está aqui a resposta. Letra B: e quais aparece um saldo de gol negativo? Aí aparece no Fluminense, se você for olhar a tabela lá, vai aparecer no América, né, do Minas Gerais, vai aparecer em Bahia e no Ceará. C, alternativa C, C de cavalo brabo. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gols? Os saldos positivos foram indicados com o sinal de mais, tá bem aqui a resposta. E os saldos negativos com o sinal de menos, ok? É assim que os senhores vão me responder lá na atividade. Já estou dando uma dica aqui para vocês me dizer como vocês vão responder, ok? Como foi representado o saldo de gols do Ceará? Menos 10. Saldo de gol foi feito lá o Ceará, né? O Ceará tá bem aqui, ó, 24, 15 pontos, menos 25, ou seja, aliás, 25 gols sofridos, menos 10 marcados, menos 10 gols. Por quê? Porque 25, né, foi no gol sofrido, então vai ser negativo, ok? Então, eu espero que os senhores tenham entendido. Dessa mesma forma aqui, vocês vão responder uma atividade daqui a pouquinho, tá bom? Mas a atividade não é agora, então abra seu livro na página 33 agora e vamos tocar para frente. Na página 33, meu querido, na página 33, tem assim: entendendo os números negativos. Então, quero que você entenda bem os números negativos, apesar dos senhores e das senhoras já ter, né? Dos senhores e das senhoras já ter esse primeiro contato, né? Já tiveram esse primeiro contato com com os números, né? Com os números negativos lá no sexto ano, mas aqui nós vamos agora só rever algumas coisas para ficar mais fixado ainda na nossa mente, entendeu? Os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagem ou de algumas medidas. Vamos ver o que essas duas garotas estão conversando. A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Essa outra moça disse: oba, que horas devo chegar? Ela já contou aqui, né? É dia que nem eu. Na hora que o cabo diz assim: eu tô completando um ano. Eu digo: que hora vai ser o almoço, menino? Para nós comemorar, né? Ela disse do mesmo jeito. Olha essa moça aqui, né? Muito simpática. A gente dá para ver que ela tá muito simpática, porque toda mulher que veste vermelho é muito simpática. Tá dizendo pro rapaz, né? Tá dizendo assim: eu acho que ele é o dono da papelaria. Ele disse: vou querer 2 canetas de R$ 5. Então ela disse que quer 2 canetas aí de R$ 5. Pensa numa mulherzinha que gosta de caneta cara. É ela aí, viu? Quem compra caneta cara tá aí. Bora lá então. Todas essas informações nos deixam dúvida quanto ao significado, pois os números naturais envolvidos de fé definem perfeitamente a quantidade que expressa. Considerando agora as seguintes situações. Olha só. Agora vamos ver outra situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius.
né? Tá aqui como é que se escreve 10 graus Celsius. Afastando do zero, podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Aí ele vem, tá aqui o termômetro, né? Ele disse que o termômetro marca 10 graus Celsius. Então eu tenho 10 graus Celsius aqui, ó. Esse 10 graus Celsius aqui, né, ele é positivo. Aqui, ó, do exemplo A aqui, ó, tá bom? Aqui ele é positivo. Lá no outro termômetro, eu também tenho 10 graus Celsius, né? Aqui é o ponto zero, mas aqui eu também tenho, que é o exemplo B, ó, 10 graus Celsius, né? Ele disse o ponto A do termômetro está distante de 10 graus, de 10 graduações do ponto de origem, né? Tá 10 pontinhos de graduação. Ele disse o ponto B do termômetro está distante a 10 graduações do ponto de origem. Então, nós sabemos o quê? O que é que nós podemos adiantar aqui para a gente poder já começar a entender alguma coisa? É que num termômetro, né, nesse termômetro, do ponto de origem aqui, ó, para cima são todos os positivos. E do ponto de origem para baixo são todos os negativos, né? Mas aqui na questão, acompanhe, ele não colocou se era positivo ou se era negativo. Por quê? Porque ele estava usando somente o conjunto dos números naturais. E para fazer essa representação do termômetro, o conjunto dos números naturais não é suficiente, né? Se de repente essa temperatura aí tivesse muito frio, né, e ele quisesse representar com menos 10 graus Celsius, né? Então, como era que eu representaria somente com a numeração dos números naturais? Não pode, porque os números naturais não têm número negativo. Quem é que apresenta a numeração, né, negativa? São os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, ok? Vamos ver o que é que ele diz mais, para a gente ficar mais sabido. Na figura, vimos que todos os pontos A e B do termômetro que podem ser tomados com a posição da coluna do mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar de modo que não deixasse dúvida. O afastamento da coluna do mercúrio em relação ao ponto de origem. Para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está 10 graus acima de zero. Olha aquilo que eu falei agora há pouco. 10 graus acima de zero. Então, se ele está acima de zero, bebê, quer dizer que nós é o quê? É positivo. Lembrou daquela aula? Acima de zero são todos os positivos. O ponto B está 10 graus abaixo de zero. Bebê, o que é que tu lembrou do ano passado? Qualquer número que estiver abaixo de zero, ele é negativo. Espero que meus amigos tenham entendido, tá bom? E vamos passar para frente. Na página agora, eu quero que os senhores e as senhoras vão para a página agora. Eu quero que os senhores e as senhoras vão para a página 34. Vamos dar uma avançada boa agora aqui. Página 34. Diz assim na página 34. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal mais, né? O sinalzinho de mais. As medidas acima de 0 graus Celsius, as medidas das medidas acima de 0 graus Celsius, menos as medidas de 0 graus acima. Ok? Pois bem, meu querido, pois bem, eu tive que dar uma paradinha aqui na gravação, que o telefone chamou, né? E aí eu parei. Mas voltando aqui, simbolicamente eliminamos a confusão antepondo o sinal de mais, né? Lá. As medidas acima de 0 graus, as medidas acima de 0 grau. 0 grau e o sinal de menos nas medidas abaixo de 0 grau. O que é que ele quer dizer com isso? Toda vez que nós formos relacionarmos a temperatura, né? E essa mesma temperatura ela estiver acima de 0 graus, nós vamos dizer 10 graus positivo ou acima de 10 graus.
E se essa numeração estiver abaixo de zero, então nós vamos dizer que é menos 10 graus negativo, ou podemos fazer a leitura, né, de 10 graus negativos, ok? Olha só o que, é que ele coloca aqui, ó. O ponto A, mais 10 graus Celsius. O ponto B, menos 10 graus Celsius. Observe que aqui, ó, é o ponto de origem. O ponto de origem é o zero. O que, é que eu estou dizendo? Se estiver para cá, acima, ó, qualquer número que estiver acima do ponto zero vai ser positivo. E qualquer número que estiver abaixo, qualquer numeração que estiver abaixo do ponto zero, vai ser negativa a temperatura, tá bom? Ele disse a temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10. Dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. Olha aqui o outro. A temperatura de 10 graus abaixo de zero indica por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo. Ok? Beleza? Espero que todos tenham entendido, beleza? Agora vamos ver essa outra situação aqui, olha. Uma situação em que não escrevemos o sinal mais ou usamos números inteiros positivos. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como por exemplo, isso aqui que nós vamos acabar de ver, ó. Na indicação de um período antes e depois de uma data determinada. Exemplo, nascimento de Cristo. Vocês sabem que o nascimento de Cristo, né, é como se fosse ali o ponto zero, né, da numeração aí cronológica dos anos, né? Então, quando existiu uma contagem antes de Cristo e começou outra contagem, né, após o nascimento de Cristo. Por isso que algumas numerações tem lá. Um exemplo essa daqui, ó, 400 anos, aí tem AC, que é antes de Cristo. Então, você tem 400 anos antes de Cristo, vai ser menos 400. Olha essa outra aqui, ó. 600 anos depois de Cristo, DC, ou seja, depois de Cristo, ela vai ser considerada mais positiva. Por quê? Porque foi depois do nascimento de Cristo. Então, depois do nascimento de Cristo, é considerado o quê? São o marco, né? O marco do ano, ok? Olha só isso aqui, ó. Olha essa outra situação aqui. Na indicação de altitude ou profundidade em relação ao nível do mar. Então, aqui é o mar, tá bom? Aqui é o mar. E acima do nível do mar, nós vamos dizer que é positivo. Abaixo do nível do mar, nós vamos dizer que é negativo. Olha esse homenzinho aqui, ó. A altitude dele está a 30 metros. Então, eu posso dizer que ele está a 30 metros, mas também posso dizer que ele está a 30 metros acima do nível do mar. Olha essa outra essa outra marcação aqui, ó. Profundidade de 30 metros. Eu posso dizer que ele está abaixo de 30 metros, aliás, abaixo do nível do mar, 30 metros, ok? Note que em todas as situações apresentadas, há uma referencial que tomamos como origem, né? Tudo tem um referencial. No termômetro, né? Aqui no termômetro, ó, é o zero. Nos anos cronológicos foi o nascimento de Cristo. Em relação à altitude e profundidade, nós vamos dizer, vamos fazer essa relação, falando o nível do mar, né? Aí ele coloca que tomamos como origem a temperatura nula, 0 graus no termômetro, o ano zero na linha do tempo, e o nível do mar 0 metro, na altitude ou na profundidade, ok? Beleza? Beleza. Então nós vamos ficar por aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Quais são as atividades, Alex, que eu tenho que fazer
atividade, meu querido e minha querida, somente da página 35, tá bom? Somente da página 35, faça todas as questões e todas as respostas e envie para mim rapidamente, ok? Um forte abraço para vocês. Beleza, beleza, então. Forte abraço aí para vocês, tá bom? Até a